Obrigada, minha querida, que agora a gente vai falar inglês nesse jornal, tá bom? Mentira não vai, porque senão eu não ia nem saber te contar essa notícia toda, mas estou falando tudo isso para te dizer que a gente vai falar de eleições americanas. Tu já pensou que desastre seria? Meu professor de inglês ia falar assim: Elisa, minha querida, por favor, tu não me exponha desse jeito. As campanhas para a Casa Branca seguem nos Estados Unidos. A candidata republicana, Nikki Haley, fez campanha em seu estado, a Carolina do Sul, e afirmou que sim, senhor, sim, senhora, vou continuar na disputa. Então a gente conversa agora sobre as eleições nos Estados Unidos com o professor Leonardo Trevisan. Hein, professor, se tivesse de ser em inglês, o RH ia me ligar aqui na CNN Brasil dizendo: quando te contratamos, tu disseste que falava inglês, minha querida. Aí chega ao vivo e fica nervosa. Professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, obrigada, hein, pela gentileza da entrevista. Obrigado, Elisa, a vocês pelo convite. Bom dia a todos. Boa tarde já, quase, né? Ainda não é, quase. Quase boa tarde, professor. Bem-vindo, como sempre, aqui na CNN Brasil. Até que ponto a candidata, a Nikki Haley, ou Nikki Haley, ela tem condição de tirar Donald Trump de cena? Porque ela está tentando, está trazendo ali todo um esforço e tudo mais. Mas no mundo real, professor, com essa potência, né, que acabou se tornando Donald Trump, você pode gostar ou não dessa informação, mas Donald Trump tornou-se uma potência, né? Você que nos assiste, a você que eu faço essa referência. Professor, existe alguma chance dela conseguir tirar esse personagem Trump de cena? Elisa, eu acho muito difícil, né? Eu e a torcida toda do Flamengo americano, né? Não, é muito difícil você, de algum modo, imaginar que Trump vai desistir ou vai ser superado pela Nikki Haley, né? Se a gente observar com alguma calma, a gente percebe que ela fala para aquela parcela do eleitorado americano que não está inscrito, que não é inscrito nos republicanos. Ela fala para moderados. A vitória dela em New Hampshire é uma vitória exatamente daqueles que não estavam inscritos, que nessa primária podiam votar. Então, nessa primária, ela conseguiu 43% dos votos. Se você olhar as próximas, já vai ser bem difícil. Olha, veja bem a próxima candidatura, a próxima primária, que é a da Carolina do Sul. Ela foi governadora na Carolina do Sul, né? Ela foi deputada, foi governadora na Carolina do Sul. Olha o que o Trump fez. O Trump fez um comício em New Hampshire e chamou políticos da Carolina do Sul. Dos seis deputados republicanos, 5 deles estavam lá com Trump. Os 2 senadores da Carolina do Sul, que são republicanos, estavam com Trump. E para completar a festa, ele convidou, e ele veio, o governador McCormick, que é exatamente governador da Carolina, republicano, e está com Trump. De fato, é muito difícil você ver que no estado dela, ela vai conseguir ganhar a primária. É só um sinal. A pergunta que você me fez tem todo sentido. Por que que continua? Nós temos 2 explicações. Ela está de olho na próxima eleição, ela está de olho de fazer um capital político. É normal, isso acontece, né? Todos os outros desistiram. Ela percebeu que Trump a colocou na categoria de inimigo. Então, ela não será candidata a vice, pode esquecer. E ela tem financiadores fortes, que não gostam de Trump. Esse é o ponto. O dinheiro apareceu. Tem um financiador, que são os irmãos Koch, muito importante nos Estados Unidos, muito endinheirados, que não são mais irmãos, é um só, mas, de alguma forma, muito dinheiro. E eles fecharam com Nikki Haley, né? É aí que está o impulso. Tem grana, né? E o impulso sobe. Então, de alguma forma, tem que somar o que ela quer ser, quer manter como capital político, construir, o dinheiro que tem para gastar, e, de alguma forma, é essa a proposta dela. Para Trump, isso tem um sentido de provocação. É muito difícil que Trump perca essa indicação. Isso é uma opinião quase unânime nos Estados Unidos. Pois é, eu estou lhe ouvindo, professor, e até fazendo uma relação aqui mental com a nossa condição aqui no Brasil. A mesma coisa se a gente imaginasse, você tem Lula na presidência, eventualmente uma disputa entre Lula e Bolsonaro, vamos supor. Tudo bem, está inelegível e tal, estou fazendo aqui só uma atividade, tá, gente? Se alguém decidisse, né, professor, entrar para disputar com Bolsonaro para conseguir se eleger, né?
Como é que alguém haveria de ter toda essa força de um candidato, por exemplo, que causou essa movimentação social tão potente que é Jair Bolsonaro? Então, se a gente expuser isso, comparar com os Estados Unidos, é esse cenário, né? É muito difícil você conseguir alguém com engajamento como Donald Trump. Você fez uma comparação muito interessante e correta, no meu modo de ver, né? Porque o que acontece com o Trump é que ele tem uma série... Olha, tem uma imagem que é bem interessante, não é? O Clinton dizia que... A imagem é do Fareed Zakaria, né? O Clinton dizia que os republicanos, no tempo dele, eram alinhados. E que os democratas que estavam com ele eram apaixonados. A imagem é boa. Né? Por que a imagem é boa? Porque quem estava com o Clinton naquele momento, o apaixonado é porque era emotivo. Não era do campo da razão, era do campo da emoção. Trump lida com a emoção, minha cara. Né? Trump joga o tempo inteiro com isso. Ele é muito competente em fazer esse jogo. Aquele MAGA, né? Aquele grupo enorme, Make America Great Again, né? Esse grupo enorme de fazer os Estados Unidos primeiro, fazer os Estados Unidos grande de novo, esse grupo é apaixonado. Tanto é assim que ele tem um processo em cima do outro e, ao contrário de perder voto, ele ganha voto, porque o consideram perseguido. Não é no território da razão, é no território da emoção. É difícil combater nesse quadro um perfil assim, desafiar num perfil assim. A gente tem que buscar o que é que está sustentando o Nikki Haley para entender essa pretensão. Muito bom, professor, essas reflexões são maravilhosas. Bom, tá aí o livro de Freud, né, A Psicologia das Massas, refletindo como é que são esses movimentos sociais que a gente, enquanto jornalista, também fica lendo bastante para compreender. Professor, o que o mundo... Eu sei que é muito genérico perguntar isso, né? De que maneira o mundo está dividido pelo que seria melhor para os Estados Unidos? O retorno de Donald Trump, a continuidade de Joe Biden? Como é que está essa polarização em relação de quem está vendo de fora, né, o que acontece lá dentro? Olha, essa pergunta é legal porque ela já tem uma resposta. Se a gente prestar atenção em Davos, né? Davos é Davos, né? Lá o Fórum Econômico Mundial reúne o que tem mais de endinheirado no mundo. Os grandes empresários, os presidentes de Banco Central estavam lá, ou estavam todos os representantes, enfim, né? É um Fórum Econômico Mundial. Tinha um ponto em comum a todos eles. Todos estavam preocupados com Trump. O dinheiro no mundo está preocupado com Trump. E aí você vai me perguntar, peraí, mas Trump é empresário, né? Por que que eles estão preocupados? Porque Trump é empresário isolacionista. Trump é empresário Make America Great Again, America First. Né? Trump é empresário de pegar o bolo todo para ele, no sentido americano. O resto do mundo está olhando e nós. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para ter uma ideia de como estão preocupados, né? Pensa isso. Né? Teve um exercício militar na OTAN, né? E eles venderam o exercício militar da OTAN como uma espécie de medo do Putin. Cuidado, Putin que se cuide. Desculpa, conversa fiada. Esse exercício inteiro não é para o Putin. Esse exercício inteiro é para dizer para o Trump, nós somos um menino bem comportado, nós estamos fazendo o que você quer. Nós estamos gastando dinheiro com uma arma. Nós estamos usando isso. Porque Trump ameaça a OTAN de sair da OTAN. Imagina o resto do mundo como fica com a orelha em pé, né? Porque é evidente que o isolacionismo americano preocupa o resto do mundo. Com Biden seria muito diferente? Não é muito diferente. Mas Biden é mais educado. Vamos dizer desse jeito. Tá? Vamos dizer que Biden é mais polido. Biden é aquele americano que viu os resultados da Segunda Guerra. Né? É outra realidade. Então, de alguma forma, ele olha para a OTAN, ele olha para aliados, ele olha para o Japão, ele olha para a Austrália e diz, é nosso aliado. Trump olha para todos esses países e diz o seguinte, o que eu vou ganhar com isso? Se eu não for ganhar nada, cuide da vida de vocês. Isso assusta, isso preocupa. Mas, ao mesmo tempo, na realidade americana, para o eleitor americano, isso atrai voto. Trump vem de medo e, de algum modo, ele consegue fazer isso de uma forma bem eficiente.
É fantástico como esses cenários se repetem, né? As polarizações. Aqui no Brasil a gente vê muito disso também, né? Quem consegue falar mais com os extremos, eventualmente consegue um engajamento maior. Por fim, professor, nós brasileiros, como seria esse relacionamento com a reeleição de Trump? Reeleição, eu digo, né? Depois de um período fora, ou com a continuidade de Joe Biden. Isso afeta a gente aqui no Brasil? Afeta sim, né? Porque, de algum modo, nós temos que pôr um olho real no seguinte fato, né? Ganhe quem ganhar nos Estados Unidos em novembro, eles vão continuar a ter como concorrente a China. Qual vai ser o tratamento que eles vão dar para a China? Se eles derem um tratamento para a China de amizade, um tratamento de proximidade, o poderoso setor agrário americano vai vender para a China. Isso não é bom para nós. Né? Então, nós temos que ter olho nesta realidade. Como é que vai ser essa situação? É claro que uma volta de Trump vai significar para o Brasil, novembro de 24 até 26, a próxima eleição, que nós não vamos ter mais uma proximidade com a Casa Branca como temos agora, entre Biden e Lula. Né? Nós teremos 2 anos meio que no sereno, na chuva e no sereno, né? Com Trump. Todo mundo sabe disso. Então, de alguma forma, para nós temos que olhar também por essa realidade. Porém, é preciso lembrar o seguinte: o Brasil joga um papel na América Latina que é muito relevante, é o maior país. Os americanos não podem nos dispensar, seja Biden, seja Trump. O tempo já mostrou isso, tanto um quanto o outro, de alguma forma, precisam ter um relacionamento, vamos dizer desta forma, amigável com o Brasil. Isso vai se impor. De algum modo, é bom para o Brasil o quê? Trump ou Biden? Se nós olharmos para essa realidade, talvez a continuidade com Biden seja mais interessante para os nossos negócios. Não necessariamente. Talvez a gente precise olhar para isso e esperar um pouco o tempo passar para saber qual vai ser efetivamente o resultado da urna nos Estados Unidos. Professor Leonardo Trevisan, sempre nos dando uma aula, hein, professor? Para além de quem concorda, discorda, interessantíssimo demais poder ouvir-te. Obrigada, professor. Eu é que agradeço o convite, Elisa. Agora já é boa tarde a todos. Um abraço.